Muy buenas tardes a todos los que están conectados en esta ocasión a través del satélite Amazonas e o satélite Muito boa tarde a todos que estão conectados nesta ocasião através do satélite Eutelsat, o satélite Amazonas, o satélite Eutelsat 8 e também lá onde está o missionário Miguel Bermudes Marim. Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, onde te encontra ali na congregação que o reverendo Hugo Rodrigues pastoreia ali em Topochico, no México. E todos os irmãos e irmãs, ministro, companheiro nesse tempo final, em nossa era, a era da pedra angular. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro deste ano 2025, temos como tema a promessa de Deus com Abraão. E estaremos vendo e escutando essa conferência ditada pelo Dr. William Souto Santiago, de 5 de março de 2017, em Austin, Texas, Estados Unidos. Ele usou a escritura do Gênesis, capítulo 17, versículo 15 em diante, onde nos diz: E disse a Abraão: Sarai, sua mulher, não chamará Sarai, mas Sara, e dela te darei também filhos. Aí ele escreveu filho prometido. Sim, a abençoarei. E virá ser mãe de nações, e reis e povos virão dela. Então Abraão se prostrou sobre seu rosto e riu, e disse em seu coração: Ao homem de 100 anos há de nascer filhos, e Sara já de 90 anos há de conceber? E disse Abraão a Deus: Tomara a Ismael viva diante de ti. Deus respondeu: Certamente Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamará o seu nome Isaque, e confirmarei o meu pacto com ele como um pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. A promessa de Deus com Abraão. Podem assentar, por favor. Na sexta-feira, 13 de março de 2017, naquele final de semana, aquele dia antes desse tema, desse estudo bíblico do domingo, ele intitulou esse mesmo tema, e aí teve a introdução deste tema, a promessa de Deus com Abraão, e nos diz assim: foi pregado sexta-feira, 13 de março de 2017, em São Marcos, disse assim: Agora, estamos vivendo na era da pedra angular, estamos vivendo no tempo do ano do jubileu, da segunda parte da vida de Abraão, do ano 100 da vida de Abraão. E o ano 100 era o segundo ano do jubileu da vida de Abraão, ou seja, segundo ciclo do ano de jubileu na vida de Abraão. E em uma mensagem, dia de vitória, nos disse assim: na página 24, que aqui em um escrito, um escrito que ele tinha desta mesma mensagem, porém em inglês. Em folhas grandes, estava em inglês, em folhas grandes. Essa porção que eu vou ler em espanhol, ali ele faz umas anotações. E ali ele disse, o nosso irmão Bran disse, e depois veremos os escritos ali. Ele provou, Abraão disse, ele me provou. Eu não tinha filhos, eu era um ancião, eu era estéril e a minha esposa estava, a sua matriz estava morta e ela tinha 65 e eu tinha 75. Mas Deus disse, eu vou te dar um bebê por meio dela. Isso ficou resolvido. Não tinha nada mais que falar a respeito. Abraão disse, eu creio. Depois Deus o submeteu a 25 anos de prova. E isso não fez nada a Abraão. Ele saiu mais forte do que estava em primeiro lugar. E ainda dando glória a Deus. Sem dúvida, Deus olhou para baixo e disse, que servo. E Satanás disse, oh sim, disse, mas eu vou te provar
que ele me ama. Leva ele lá em cima da montanha, e destrua a evidência. Leva ele lá em cima. E Abraão foi lá em cima para fazer, correto? Agora, aí nesse parágrafo, em inglês, ele escreveu, ali ele escreveu, do lado direito, Sara, um traço, 65. Abraão, um traço, 75. 75 e 65 anos. Escreveu também, a cada 50 anos é um jubileu. No segundo jubileu de Abraão, veio o filho prometido. Desenhou também duas pedrinhas angulares e escreveu 50 e 50. E neste parágrafo, escreveu também, por 25 anos, esperou o cumprimento da promessa da vinda do Filho Prometido e desenhou uma pedra angular. Agora você soma 1977, que foi quando ele tinha dito, tinha profetizado que 1977 colocaria fim na era de Laodiceia. E vocês vejam que aí se cumpre essa promessa. Depois daquele tempo, aí era para ele realizar tudo, mas vocês vejam, aí abriu esse tempo aí, essa brecha, onde Deus ia chamar todas essas pedras vivas correspondentes à era da pedra angular, porque essa era não estava construída essa parte que corresponde ao lugar santíssimo. Agora veja, ele escreveu ali também, em cima, escreveu Sara e escreveu rejuvenescida. Sara, aí ele escreveu Sara com H. Sara com um ventre vivo é igual à igreja noiva para conceber o Filho Prometido, que é a segunda vinda de Cristo. Colocou também Sara e o ventre morto é igual à igreja que já não pode conceber. Um pouquinho mais embaixo, nosso irmão Branham continua dizendo ali. Abraão, quando ele estava a ponto de tirar a vida do seu filho, o Espírito Santo segurou a sua mão. Agora ali ele escreveu, vejam, escreveu, o anjo do Senhor é o Espírito Santo. Disse Abraão, detenha sua mão, eu sei que você me ama, amém? Esse é o tipo de pessoa que eu quero ser, amar a Deus sem importar o que aconteça. Detenha sua mão. Fez uma prova que era contra até o seu próprio entendimento, mas quanto à palavra, a palavra disse, faça de todo jeito, faça. Que ensinamento! Detenha sua mão, eu sei que tu me amas, porque nem o seu próprio filho você me negou, dizendo, eu te abençoarei. E disse, sua semente possuirá a porta do inimigo, ele conquistará. Ele fez, ele fez também. Um pouquinho depois vamos chegar ali, a essa semente de Abraão. E aqui no livro em inglês ele escreveu, tenho a chave do inferno e da morte. Muito bem, o que fez? Dúvidas saíram de Abraão. Quando ele escutou a verdadeira palavra, as dúvidas se foram. Quando ele viu Deus vindicar a palavra, as dúvidas se foram e o amor assumiu o lugar. Eu sei que você me amas, Abraão. O que assumiu o lugar? O amor. E recordem que essa é a vitória que será obtida nesse tempo, a grande vitória no amor divino. Você não duvida de mim. É o mínimo. Não importa quanto tempo tu tiveste que esperar, tu ainda crê em mim. Eu te pedi que destruísse a mera evidência que te dei. Eu te dei uma evidência, depois pedi que você destruísse. Tu me amas tanto que guarda a minha palavra sem importar o que for. Amém. Esse foi um verdadeiro dia de vitória para Deus também.
Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, no extrato que estamos lendo, da mensagem A Promessa de Deus com Abraão, agora podemos ver por que ele teve que esperar tanto, mas não se desesperou. Esperou com paciência, sabendo que o que tinha prometido era poderoso para cumprir o que tinha prometido. E por isso, depois lhe apareceu, antes de chegar ao ano 100, no ano 99, lhe apareceu pela última vez para lhe dar a boa notícia que no próximo ano o filho prometido estaria com ele. Na mensagem, a estatura de um varão perfeito ou de um homem perfeito, na página 23, embaixo, já passando para 24, diz assim: Abraão creu nisto e quando tinha 100 anos, não duvidou a promessa de Deus com desconfiança. Aqui do lado direito, nesse folheto aqui, o nosso irmão desenhou uma pedra angular e as eras e dividiu somente a sétima era. Ou seja, ele a desenhou duas vezes. Duas pedras angulares e duas partes de baixo. Desenhou a parte das eras, somente a sétima era, dividiu em duas partes. E na primeira escreveu 49 e em cima escreveu 50, já na pedra angular. E do lado direito desenhou também uma pedra angular e as eras e escreveu a sétima era, escreveu 99 e em cima na pedra angular escreveu 100. Observa quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Aqui estava um homem de 100 anos esperando o dia quando no seu lar lhe nascesse um filho por meio da sua esposa de 90 anos. Você viu? Sobre Sara tinha passado quase 50 anos após o tempo que as mulheres param de dar à luz. Ela tinha vivido com ele de jovem e agora estava aqui com a sua força natural morta e a matriz de Sara morta também e não tinha nenhuma esperança. Era contra a esperança, mas ele creu com a esperança contra a esperança, porque ele tinha ciência, conhecimento de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que tinha prometido. Do lado esquerdo escreveu ciência e em cima escreveu Abraão tinha ciência é igual conhecimento. Agora, quando a pessoa tem semelhante ciência, então pode acrescentar a sua fé. Quando a pessoa tem uma virtude verdadeira, então agregue-a à sua fé. Quando você possa caminhar pelas ruas e viver como cristão e se comportar como cristão e ser um cristão, então acrescenta isso à sua fé. Quando você tem ciência, você fala, eu não sei se essa escritura enquadra exatamente. Isso foi o que aconteceu ali com Abraão, mesmo que humanamente não enquadrava, mas veja, ele cria. Agora aqui está Atos 2:38. Eu não sei como isso enquadra com Mateus 28:19. Bem, não vá acrescentar nada, porque ainda não tem nada. Então, o que vai fazer? Ainda não tem ciência de Deus o suficiente para conhecer que a Bíblia não se contradiz. Deixe o assunto em paz. Não fala mais nada. Agora, quando você pode ver que a Escritura não se contradiz e pode dizer por meio da revelação de Deus que a palavra inteira é escrita em mistérios e unicamente a ciência de Deus a pode revelar, então, quando você obtiver isso e puder confirmar toda a palavra de Deus com amém, então acrescente isso à sua fé. Que declaração tão tremenda. Aí ele desenhou uma pedra angular e as eras. Bom, então aí você está chegando a ser um bom homem, está crescendo. Está crescendo com o quê? Com virtude, depois ciência. Você viu como esse homem vem sendo formado? E veja que não tem forma de escapar. Essa é a maneira de chegar à estatura completa de Cristo, assim, Senhor. E do lado esquerdo para cima ele escreveu:
A ciência de Deus revela a palavra. Não é a ciência do homem, não é a interpretação dos homens, mas a ciência de Deus. Nosso irmão, ele continua dizendo aqui, boas notícias para Abraão, um ancião de 99 anos, motivo pelo qual teve que ser rejuvenescido, transformado, e Sara, de 99 anos, também teve que ser transformada, porque já tinha passado o tempo para ter filhos. Uma anciã de 89 anos, quem vai estar esperando que uma senhora de 99 anos tenha um filho, de 90 anos tenha um filho? Terá que dizer, tem que esperar ser transformada, voltar a ser jovem para poder ter um filho. E na página 138 do livro de Citas, nos diz del párrafo no parágrafo 1235, o arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em vocês, o corpo será materializado ao redor desta palavra. E a mesma coisa fez com Sara. Em cima escreveu, na palavra o corpo materializará transformação. Aí ele escreveu Abraão e Sara. E no final de transformação ele escreveu e rápido também. Na palavra o corpo materializará transformação e rápido. Abraão e Sara. E embaixo desse parágrafo escreveu a promessa de filho prometido transformou a Sara e Abraão e o filho veio. Viram o que foi que os transformou? A promessa. E depois veio o quê? O cumprimento, o filho. Agora nosso irmão ele continua dizendo aqui, isso foi o que aconteceu com Sara e Abraão, foram transformados, rejuvenescidos. Com a vinda do Senhor lá entre eles, quando ele apareceu, disse, no próximo ano terás, o menino virá. Ou seja, que a vinda do Senhor a eles, um dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, também foi um grande sinal para a vinda do Filho prometido. E na página 164 do livro de Citas, parágrafo 1462, diz assim, eu me lembro que aqui em cima, em Twin Cities, eu creio que o irmão Brown, eles estavam comigo, eu estava tomando a vida de José na Bíblia, e eu li aquela Bíblia, e ali estava um homem contra quem não tinha nada. Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tiveram algo contra eles, mas José não. Que homem! Um homem perfeito, um tipo perfeito de Cristo. E eu disse, graças, Senhor. Oh, Deus, graças a Ti por semelhante homem. Então, o mesmo Espírito Santo me revelou. Revelou o quê? Quem lhe revelou? O Espírito Santo. Vejam ali quando ele escreveu esse anjo, onde a Escritura diz que o anjo segurou a mão dele e ali ele disse, escreveu, o Espírito Santo. E chamará o seu nome José. Quem foi que disse ao irmão Branham que colocasse o nome de José em seu filho? O Espírito Santo, o mesmo que disse lá a Maria, que pusesse por nome Jesus. Ao filho que Maria ia ter. Agora vejam aqui, diz, então o próprio Espírito Santo me revelou e disse, tu terás um filho e chamarás o seu nome José. Me levantei dali e dei graças ao Senhor. Agora, recordem que o filho do irmão Branham é tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Agora recordem, 4 anos mais tarde, minha esposa, sabíamos que íamos ter um bebê. Sara nasceu. Passaram 4 anos e finalmente ia ser mãe novamente. Eu subi ao moinho para orar e lá do outro lado eu comecei e vi aquela luz pendurada entre as 2 árvores e disse, volta ao seu trabalho e ao seu livro. Voltei a isso. A Bíblia estava no meu carro e quando eu fiz, o vento tinha soprado
no local onde estava Natã e Davi e disse: vai e diz a meu servo Davi, eu tirei você de trás dessas manadas, de dar pastagem a essas poucas ovelhas do seu pai, e fiz de você um homem como um grande homem, não com um nome maior, mas como um grande homem. Eu nunca fiz você um Billy Graham, mas ele deu um nome. Vocês sabem. Eu fiz isso, mas disse: eu não posso deixar você construir o templo, mas o seu filho, exatamente como disse o seu filho, Deus, ali estava. E eu disse: José, isso é correto. Eu corri, lancei meus braços em volta dela e disse: querida. Aí em cima de querida ele escreveu: Meda é igual noiva. José vem. E em cima ele escreveu: Jesus. José está a caminho. E desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Do lado esquerdo escreveu também: desenhou uma pedra angular e as eras. E embaixo, no final dessa frase, e em cima desse parágrafo escreveu: construção do templo, Davi e seu filho Salomão. E escreveu também: vem José. E escreveu: amado. É igual Cristo pela segunda vez. Vem José, em cima ele escreveu: amado. É igual Cristo pela segunda vez. Meda é igual a igreja noiva. Terá um filho, o da promessa. Agora vejam como toda essa revelação é aberta por essa ciência divina que Ele está nos dando para conhecer todas essas escrituras e vê-las em cumprimento neste tempo final. Agora aqui continua dizendo o nosso irmão William: e para os que serão transformados no tempo final, a igreja composta dos crentes em Cristo, vemos que tem a promessa de serem transformadas e levadas com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Para o que sobem à era da pedra angular, sobem a esse ciclo divino do ano do jubileu, assim como aconteceu para Abraão e Sara ter o menino. Ter o menino no ano do jubileu, o ano 50. O segundo ano 50 da vida de Abraão, que venha a ser o ano 100 da vida de Abraão, nos quais estão representados todos os crentes em Cristo na era da pedra angular. Na página 30 do livro de Citas, no parágrafo 72. Parágrafo 62, corrijo, diz assim: temos visto a colocação de um dom na igreja. Em cima ele escreveu ministério profético, quarto Elias. E depois, o que é o próximo que estamos vendo? Deus se manifestando a si mesmo em carne, discernindo os mesmíssimos pensamentos do coração. Exatamente o que Jesus disse que aconteceria. E o próximo é a mudança do corpo para receber o Filho prometido. E do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, e do lado esquerdo para cima, assim, com duas frases, ele escreveu: o Filho prometido, o Filho de Abraão. Embaixo escreveu também: Sara, a igreja mudada. Vamos ver aqui. Sara, a igreja muda seu corpo de velha, entre parênteses, pentecostais, a jovem, e entre parênteses, noiva, e lhe nasce Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Eu vou ler novamente. Sara, a igreja muda seu corpo de velha, entre parênteses, colocou pentecostal, a jovem, entre parênteses, a noiva, e lhe nasce Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão.
Em cima deste parágrafo, escreveu também o corpo transformado. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: Abraão teve duas eras de pedra angular, duas idades de pedra angular, e o segundo foi que teve o filho prometido. E nesse tempo final, existe a era da pedra angular, a era do jubileu, para receber as bênçãos prometidas para o ano do jubileu no tempo final. Pelo que estejamos bem agarrados a Cristo, estejamos preparados espiritualmente, preparemos nossa alma, nosso espírito e nosso corpo para estarmos preparados para em breve receber a nossa transformação. Não sabemos em qual ano, mas sabemos que em breve. Sabemos que é para a era do ano do jubileu, a era da pedra angular. Na página 16, parágrafo 118, nos diz assim: eu creio e posso provar com a correta atitude mental que qualquer promessa divina de Deus atrará a acontecimento. Sim, Senhor, a correta atitude mental. Mas você tem que ter uma atitude correta. A atitude é a que traz os resultados. Se você dissesse: eu creio, mas eu não sei, essa não é a atitude correta. A atitude correta é de recebê-lo e dizer: e assim diz o Senhor, então está correta. Na primeira frase onde fala eu creio e posso provar, que a atitude correta, em cima ele escreveu positiva. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Em cima ele escreveu a atitude mental. A atitude mental, a promessa fará com que se cumpra. A atitude mental para a promessa fará com que se cumpra. A atitude mental de cada escolhido de Deus, a promessa da transformação fará com que se cumpra. Agora, se não for uma atitude correta, não será transformado. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: daí não podemos sair para outra era. É aí onde receberemos a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. É aí onde receberemos tudo o que necessitamos para estarmos preparados para sermos levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. E assim como no dia de Pentecoste, na era da pedra angular, houve uma transformação espiritual para os que receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E durante essa era apostólica estiveram recebendo grandes bênçãos e transformação espiritual, onde obtiveram o novo nascimento. Na era da pedra angular, no último dia, se receberá a transformação física, que não aconteceu nos dias dos apóstolos, porque lá era a transformação espiritual que seria realizada até esse tempo final. E na página 105 do livro de Citas, parágrafo 916, nos diz assim: Jesus se interessa o suficiente pela mensagem do dia, a fazer todas as coisas acontecer como ele disse, morrer e levantar para enviá-las pelo Espírito Santo, confortador, para mostrar o seu mistério hoje, que ele ainda vive. A ele lhe interessou e a nós nos interessará. Essa é a coisa. Nos interessará. Ele morreu por esse ministério, ele morreu para que o Espírito Santo pudesse estar aqui nesse dia para nos ensinar essas coisas. Ele teve interesse por ti. A ele lhe interessou trazê-lo aqui. Ele se interessou de enviar o Espírito Santo para fazer esse ministério de hoje. Em cima deste parágrafo 916, ele escreveu: Jesus está interessado no cumprimento de suas promessas. Jesus está interessado no cumprimento
das suas promessas. Agora vejam, na página 101 do livro As 70 Semanas de Daniel, que é a 118, na versão que vocês têm, nesse aqui é a 101, diz assim: ela está sentada nesta condição, e isso somente mostra que isso é um período de tempo, não consegue ver? Deus não tem coisa fora de ordem. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Ele está permitindo funcionar assim por um pouco de tempo. E eu verdadeiramente creio que essa coisa foi feita. E nos últimos dias é quando Deus vai revelar esses segredos à igreja. Ele não fez antes. E o motivo pelo qual não fez é para manter a igreja vigiando e orando o tempo todo, não sabendo quando isso ia vir. Mas você recorde que em Daniel 12 ele diz: os entendidos entenderão nesses últimos dias. Desenhou do lado direito uma estrela de Davi. Isso foi dado a ele. O Espírito de sabedoria vem à igreja para se fazer conhecer a igreja pela revelação do Espírito Santo, introduzindo a igreja, ele revelando em qual dia estamos vivendo. Aí desenhou a pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular do lado direito. Assim como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nesses últimos dias para revelar essas grandes e profundas e secretas coisas. Compreende agora? Aí do lado esquerdo para cima, com duas frases, ele escreveu: Gabriel é igual veio a Daniel. O Espírito Santo é igual vem à igreja. Nessa outra mensagem aqui intitulada O Primogênito e Sua Bênção, continua dizendo: pregado 11 de setembro de 2002 em Monterrey, México, que naquele ano, vejam, ali começou o ministério. Agora veja, diz: assim como Deus enviou no meio do Israel terreno, enviou o seu anjo, o anjo do Senhor em carne humana. Mas agora nós nos perguntamos: e haverá uma virgem como a Virgem Maria que dará a luz a esse Filho de Cristo? Claro que sim. Essa virgem é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na página 156, parágrafo 1396 diz assim, que é um extrato da mensagem: o Deus desta era perversa. E eu tenho mensagem aqui. Tal mensagem eu tenho aqui, desta porção do livro que está em Citas. Página 156, parágrafo 396, que é a página 41 da mensagem do folheto. Mas em obediência a essa mulherzinha de fé, a que vive pela fé, a noiva, a pessoa que está aqui, lá ao longe, ou em alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e creia na palavra de Deus, obediente, esperando em amor até que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por ela é parte dessa palavra e está vigiando para que a sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não conseguem ver isso? Espero que isso não passe despercebido para vocês. O corpo está esperando, o qual é a palavra, está esperando para que a vida, que é o Espírito, e aí do lado direito desenhou uma pedra angular e a zero e uma seta para a pedra angular e escreveu: em carne, que é o Espírito, confirma e torne vivo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode ver a vida de outra forma. Ela sente ali fora e ela sabe que vai acontecer. Então, acontece, e então ela despertará.
Desenhou uma pedrinha angular do lado esquerdo. Deus disse que seja e ela saiu como a primeira. Em cima dessa parte, do lado direito, tem esse parágrafo que continua. Em cima, na margem, escreveu que o Espírito confirme e torne viva. Escreveu também esperando como Ruth. No parágrafo 1396, esse parágrafo, em cima desse parágrafo, aí começando, diz assim: esperando que a promessa desta era seja confirmada. Escreveu também lá, para cada era e dispensação, Deus tem reticência. Em Esperando em Amor, aí, onde fala obediente esperando em amor, do lado direito desenhou uma estrela de Davi e do lado direito outra estrela de Davi. Na parte de cima, lado direito, onde continua esse parágrafo, diz: nenhuma outra vida funcionará nela, ela não poderá vir a vida de nenhum outro modo. E aí, do lado esquerdo, desenhou também uma pedra angular e as eras. Agora vejam aqui no folheto, ele escreveu também para cima, escreveu a noiva esperando a vida, o Espírito Santo, o Espírito encarnado, a noiva esperando a vida, o Espírito encarnado da palavra. Ele escreveu a noiva esperando a vida da palavra e do lado escreveu o Espírito encarnado. Por isso que ele escreveu em carne no livro de Citas. Agora aqui na página 27 deste livro de Citas, ali ele escreveu: toda promessa ele a cumpre por sua igreja. Na terceira dispensação, desenhou uma pedra angular e as eras. Toda promessa ele a cumpre por sua igreja. Na terceira dispensação. E tem um escrito aqui também na página 45. Ele escreveu ali também: o que a noiva está esperando para que Deus confirme e cumpra a promessa dessa era. E desenhou uma pedra angular. O que a noiva está esperando, que Deus confirma e cumpra a promessa desta era. E desenhou uma pedra angular. Nosso irmão ele continua dizendo: é na igreja do Senhor Jesus Cristo e através da igreja do Senhor Jesus Cristo que nascem os filhos e filhas de Deus. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo do tempo final daria luz a esse Filho de Cristo, porque Cristo, por meio da sua igreja, se reproduz por meio da sua igreja em filhos e filhas de Deus. E na página 107... do livro de Citas, parágrafo 933, nos diz assim: e assim passaram despercebido que era a grande verdade de Cristo. E hoje em dia falam que é uma denominação. É Jesus Cristo, o novo nascimento revelado em você. Assim ele tem a preeminência e pode expressar sua palavra. Então, qualquer coisa que tenha prometido para esses últimos dias, ele poderá trazê-las a cumprimento através do seu corpo à medida que está trabalhando. Do lado esquerdo, bem baixinho, desenhou uma pedra angular e as eras, e do lado direito, na margem, desenhou uma estrela de Davi e escreveu últimos dias. Em cima escreveu o novo nascimento e escreveu toda promessa ele a cumpre através do seu corpo. O novo nascimento, toda promessa ele a cumpre através do seu corpo.
Agora vejam, esses 25 anos veja, se cumpre desde 74 para cá, desde 75, já começando nessa década do 2000, por aí 2000, 2002, tudo isso são datas muito importantes, nas quais algo estava acontecendo no meio da igreja. Agora, a palavra que foi trazida pelo reverendo William Branham, que foi falada à igreja noiva, vejam, nele também esteve cumprindo essa palavra da promessa, a qual foi falada à igreja noiva, e por quanto essa palavra foi falada, então depois tinha que se materializar. Não pode vir o cumprimento de uma promessa se essa palavra não for falada. Portanto, o filho não poderá ter nascido, não poderá nascer antes que a palavra fosse, não poderia nascer antes que a palavra fosse falada à igreja noiva. Portanto, tem que nascer depois que a palavra do reverendo William Branham foi falada. Por isso ele disse, eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Quem? Esse filho palavra que nasceria da igreja. Portanto, não tinha nascido ainda, porque a palavra não tinha sido falada à igreja noiva. Vê? O que é a ciência divina? Vejam, e nasceu 9 anos depois. Agora vejam também. Aqui em um escrito nos disse assim, na página 39 das anotações aqui do livro de citas, ele escreveu assim, toda promessa a cumpre por sua noiva. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, agora, isso é nascer no reino de Cristo, no tempo final. Nasceria esse primogênito de Cristo em sua igreja, o Israel celestial. E no livro das eras, na página 186 diz assim, aqui é a página 188 do vermelho, aí nos diz assim, o primeiro filho de Adão era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso lhe foi dada a esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu por se misturar. Ela fez com que ele morresse. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus, lhe foi dada uma noiva, assim como foi com Adão. Mas antes que ele se casasse com ela, ela também caiu. Ela, como esposa de Adão, foi colocada à prova para ver se creria a palavra de Deus e viria à vida ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. Do lado esquerdo desenhou a eras. Nesse outro livro, em cima de onde fala ao segundo filho Jesus, também uma palavra em cima escreveu teofania. Do lado direito escreveu Jesus. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo, a noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular e escreveu noiva. Do lado esquerdo, onde fala de um grupo pequeno, no livro azul aqui, do lado esquerdo, ele escreveu a segunda Maria.
E continua dizendo, por e através dos membros da noiva, do lado esquerdo escreveu, pela noiva, será cumprido tudo o que foi prometido por Deus que haveria de ser manifestado na Virgem. Em cima escreveu, um filho, palavra. E nesse outro livro escreveu, carpa, catedral. Aqui no livro vermelho, para cima escreveu, Deus feito carne. A palavra da promessa veio à Virgem Maria, e essa palavra prometida era Ele mesmo. Aqui no azul escreveu, Maria igual a noiva. Que haveria de ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquele tempo e cumpriu sua própria palavra da promessa na Virgem. Foi um anjo que lhe trouxe, foi um anjo que lhe havia trazido a mensagem, e a mensagem deste anjo foi a palavra. Do lado ele escreveu, Gabriel. E a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6, do lado esquerdo escreveu, Jesus é igual seu anjo. Naquele tempo ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou sua palavra. Nesse parágrafo foi que ele escreveu para cima, Deus encarnado. Agora nosso irmão ainda continua dizendo, ou seja, que obteria o novo nascimento, nasceria no reino de Cristo, e esse espírito angelical teofânico que deu a João a revelação do Apocalipse, chamado o anjo de Jesus Cristo, estaria em carne humana, manifestado em um anjo. Depois estará no corpo de carne glorificado, que será o corpo novo que há de receber no último dia, quando for adotado. E lembre que a adoção da adoção depende da transformação. E ele nos dizia, uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. Portanto, nenhum mensageiro foi transformado estando vivo. Porque vocês vejam, o único além de Jesus, que a sua obra continuou e ressuscitou depois de 3 dias, foi Jesus. Depois o segundo é esse anjo mensageiro dispensacional, o qual a sua obra continua seguido. E o seu corpo, vocês vejam, seu corpo regressa, ali ele fala no Apocalipse 11, que se levantaram sobre seus pés, mas vejam aí, esse ministério já estava adotado. E vejam como aí regressa, como Jesus regressou, porém com o corpo eterno e glorificado. Nenhum dos mensageiros cumpriu essa palavra, essa escritura. Portanto, esse filho palavra, nesse tempo final, está no meio da igreja noiva, tão simples assim. A promessa de Deus com Abraão. Vamos nos colocar em pé. E assim vamos deixar com esse tema a promessa de Deus com Abraão. Ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.